Vamos conversar agora com o Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do Fundo Zaftra, e o Vinícius Torres Freire participa aqui também da entrevista. Maurício, boa tarde para você, obrigado pela gentileza aqui da sua participação. Maurício, como é que você avalia essa cara final do tarifaço para essa nova fase, então, a partir das novas tarifas que Trump anunciou ontem? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, na verdade, nada é final aqui em Washington, né? A coisa está bastante fluida, né? É interessante, vocês mostraram aí essas diferentes tarifas para diferentes países, e tem uma lição que já foi aprendida nesse processo todo, que na verdade todas as negociações aqui em Washington estão sendo baseadas na busca por exceção, né? E a gente tem percebido também que o maior êxito tem sido do lado das empresas. O setor privado tem negociado essas exceções. A gente pode enumerar diversos setores que têm tido êxito aí, setor farmacêutico, o setor agora de aviação, no caso especificamente do Brasil, da Embraer. Ou seja, a gente está vendo uma movimentação que toda vez que a Casa Branca, de alguma maneira, é pressionada pelo setor privado, principalmente pelo setor privado americano, ela começa a recuar e aqui já se estabeleceu a sensação de que a negociação está nas exceções, e aí, obviamente, cada setor agora está fazendo o seu caso de por que o seu setor é especial, por que o seu setor merece uma tarifa mais baixa, por que o seu setor merece estar isento de tarifa, que é uma coisa que é novidade em Washington, né? Porque os Estados Unidos costumava tratar os diferentes setores de alguma maneira com uma certa isonomia, mas agora não, agora é batalha por cada um mostrar por que o seu setor é especial e merece não ter tarifa ou ter uma tarifa diferenciada, né? Vinícius? Maurício, para ficar ainda no específico, depois dessa primeira rodada que aparentemente fixa tarifas, mas não fixa, e elas todas não são o que parece porque há exceções e as tarifas efetivas são diferentes, você acha que o Trump vai continuar usando tarifa de modo permanente, contínuo, como modo de pressão, de política externa, e vai ainda modificar muitas dessas tarifas? E você acha que o jogo continua? Bom, o jogo continua e o jogo tem uma complexidade adicional que eu não sei se vocês mencionaram aí, mas é importante dizer que tem um processo de 12 estados americanos, todos eles democratas, de algumas empresas americanas que estão questionando a legalidade dessas tarifas. E muitos dos argumentos que a Casa Branca utilizou para as tarifas, inclusive o caso do Brasil, são argumentos que eu, conversando com diversos especialistas jurídicos aqui, são argumentos bastante frágeis. Obviamente que o tempo da justiça americana não é o tempo do mercado e não é o tempo dessas idas e vindas de negociação comercial que o Trump está tentando impor. Mas primeiro tem uma batalha jurídica, e isso deve continuar e deve se aprofundar, inclusive é uma coisa que pode gerar muita incerteza, pode gerar muito vai e vem em relação a essas tarifas. O segundo ponto que é importante também, que a gente vê aqui, é uma sensação de que muita gente está trabalhando para ganhar tempo também, para justamente discutir essas exceções. Como eu falei, as exceções passaram a ser o ponto focal aqui em Washington, e tem muita gente também que diz que, de alguma maneira, eles estão olhando já a eleição de meio de mandato do ano que vem nos Estados Unidos, em 2026, e pode reduzir bastante o poder da Casa Branca em relação a esse tema de tarifas. Mas, para responder a tua pergunta, o Trump tem todo o incentivo de continuar usando as tarifas como um mecanismo dele de chamar atenção, que é uma coisa que é essencial na persona do Trump, porque lembra, toda vez que ele solta uma tarifa dessa, ele vira o ponto central da discussão da imprensa, né? Ele faz com que os chefes de Estado, de alguma maneira, tenham que se engajar com ele, e também, obviamente, o que está acontecendo de maneira recorrente na Casa Branca, todos os CEOs, donos de empresa e representantes de diversos setores vão lá conversar com o Trump. Ou seja, o Trump com as tarifas está tendo uma atenção que ele nunca teve como político, ele nunca teve como chefe de Estado. Eu acho que isso vai permanecer, só que as frentes de batalha vão ficar cada vez mais complexas, tanto do lado legal quanto do lado de negociação. Como eu falei, o que tem sido efetivo aqui é a negociação por parte do setor privado americano, que toda vez que se vê prejudicado, a gente está percebendo que as exceções começam a aparecer, né? Você disse que tem esse recurso, obviamente, são 5 empresas, 12 procuradores gerais dos estados, e o Tribunal de Recursos começou a ouvir os argumentos no dia 31 e nas estimativas, pelo menos que vazam na mídia americana, que essa decisão não sai antes de 2 meses. E ainda por cima tem recurso. Ainda pode ter recurso da parte derrotada para a Suprema Corte. Você acha que na Suprema Corte isso vai? Quanto tempo isso demora? Pelo menos alguns meses, certo? E a Suprema Corte tem sido muito favorável ao Trump. É verdade, vai demorar, pelos cálculos aqui dos especialistas na área jurídica aqui, vai demorar pelo menos aí 10, 12 meses para que a gente tenha a leitura final.
existe esse argumento que a Suprema Corte hoje é basicamente republicana, e muita gente foi indicada pelo Trump, então eles têm a maioria hoje, uma maioria muito clara e muito sólida. Por outro lado, é importante dizer que, nesse caso específico, existe uma percepção generalizada, inclusive de juízes conservadores indicados pelo Trump no primeiro mandato, de que eles fizeram um uso muito forçado desses argumentos para estabelecer as tarifas. E como o Trump, e para piorar a situação nesse caso, o Trump fez isso de maneira indiscriminada, ele praticamente colocou tarifa no mundo inteiro. Seria muito mais simples ele trabalhar uns casos mais específicos para utilizar esses argumentos jurídicos. Então, a expectativa é grande em relação a esse julgamento, e não existe uma... Claro que ele tem esse Suprema Corte mais conservadora, mas as bases da alegação são bastante sólidas, em que, na verdade, a Casa Branca tá passando aí do limite aí jurídico possível para estabelecer essas tarifas de maneira generalizada e indiscriminada, né? Maurício, agora, ainda não houve um tremendo impacto inflacionário em decorrência dessas tarifas todas, que, claro, agora passam para um novo nível, um novo degrau. Nos meios econômicos, aí, o que é que se comenta em termos de expectativa? Em que momento esse impacto inflacionário vai acontecer, vai ficar mais evidente? Bom, a primeira coisa, tem duas linhas de pensamento dos economistas dos Estados Unidos aqui. O primeiro diz que ainda não bateu esses temas das tarifas no dia a dia da inflação, porque houve no primeiro trimestre uma super compra, né? Muita gente encheu o estoque no setor varejista, no setor automobilístico, no setor eletroeletrônico, ou seja, tem muito estoque ainda, e as pessoas estão pagando os custos desse estoque, que foram compras antes do tarifaço, né? Então tem esse efeito de oferta. Tem uma outra linha de pensamento que fala que a inflação americana ela é basicamente composta de 1/3 de comércio e 2/3 de serviços. E a gente tem visto os serviços caírem até alguns. A gente tem deflação, por exemplo, no custo médio de aluguel, ou seja, isso está fazendo com que a inflação fique controlada, né? E as pessoas ainda não sintam esse efeito da tarifa. Mas, por outro lado, a expectativa é que no último trimestre, principalmente o trimestre onde a gente vai ter as compras de final de ano, e o primeiro trimestre do ano que vem, a gente tem um efeito inflacionário, que assim, uma perspectiva de um efeito inflacionário especificamente das tarifas maior do que a gente está tendo agora, né? Agora, Maurício, você mesmo falou, primeiro que a gente tem um pedaço grande de serviços. E mesmo com um aumento grande da tarifa média efetiva dos Estados Unidos, estão calculando de 2% para 18%, a gente está falando de 18% em cima de 10% do PIB americano. Eu estou pensando não em termos econômicos imediatamente, mas assim, pode ser que esse aumento, essa tarifa média aumentada, que a gente não sabe se vai ser repassada, né, que muito exportador pode absorver custo, as empresas podem reduzir margem, então a gente nem sabe se esse impacto de tarifa média efetiva vai passar. Mas vamos supor que tem um aumento da inflação. O Fed está falando em 3,1% no final do ano, que é um aumento relativamente grande, mas pode ser que esse efeito não seja grande para o consumidor, tendo em vista que, inclusive, muita gente está apoiando o Trump porque está apoiando o Trump por outros motivos. Você acha que a gente pode esperar algum efeito significativo daqui em diante, até mesmo no final do ano, quando esse efeito pode ser pior, na política americana? Bom, assim, efeito significativo na inflação, você tem razão, né? A gente não tem nenhuma perspectiva assim de a gente ter níveis inflacionários, por exemplo, como em 2021, quando a inflação chegou a quase bater 2 dígitos durante um período bastante razoável. A gente não tem essa expectativa, mas é importante dizer que depende, se houver inflação em produtos, principalmente que afetam o bolso da baixa renda, principalmente a baixa renda, a baixa escolaridade, que são o core de eleitores do Trump, né, o grupo mais duro de eleitores do Trump, se a gente tiver, por exemplo, aumento do preço de alimentos, eventualmente aumento do preço do supermercado, alguns itens que os Estados Unidos não produz, obviamente que isso historicamente, a inflação acaba com popularidade, principalmente popularidade presidencial, né? Então, obviamente, isso pode, de alguma maneira, afetar a perspectiva aí da eleição de meio de mandato. Por outro lado, que eu tenho percebido aqui, que toda vez que existe uma perspectiva de um determinado setor trazer algum problema eleitoral para os republicanos, eles têm trabalhado em isenção, né? Por exemplo, no caso do Brasil, por exemplo, eu acho que tem uma expectativa enorme de que o café brasileiro vai, de alguma maneira, entrar numa isenção, porque, obviamente, faz parte da cesta de consumo dos americanos. Eu estou percebendo que a Casa Branca está muito reativa a potenciais problemas futuros aí com o seu eleitorado mais firme, né?
Pois é, essa é até uma pergunta que eu queria te fazer, Maurício, porque é uma das frentes do governo brasileiro agora tentar colocar pelo menos o café e as carnes também dentro dessa lista de isenções. Você está vendo um caminho favorável para o café, então, pelo que acabou de comentar? Você acha que carnes também é factível pensar que seja possível incluir na lista? Não, pelo que eu apurei aqui, a probabilidade do café é maior que a probabilidade da carne, porque justamente o tipo de café que o Brasil exporta para os Estados Unidos é bastante particular e bastante difícil de ser substituído pelo Vietnã, pela Colômbia, que são eventualmente concorrentes aí do Brasil. E, obviamente, o café faz parte da cesta de consumo dos americanos. Então, eu acredito que tem uma grande probabilidade do café usufruir alguma coisa em termos de isenção. No caso da carne, é mais complexo. A carne concorre aí com a indústria americana de produção de carne, apesar que a indústria americana tem diminuído de tamanho, eles estão tendo problemas de oferta aqui, mas a questão da carne, como tem uma concorrência maior dentro dos Estados Unidos, eu acho uma questão mais complexa, mas é o que eu falei, a pressão do setor privado, né, e principalmente no caso do café, provavelmente dos varejistas e das redes aqui que vendem café, eu acho que isso pode ser um caminho muito positivo para esse setor específico, porque é um setor que afeta a vida diária aí dos americanos de uma maneira bastante direta. Maurício Moura, professor da Universidade George Washington, sócio do fundo Zaftra. Obrigado, Maurício, pela sua análise aqui. Um bom fim de semana para você. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, obrigado, Vinícius, também pela participação.